Abre a câmera aí, Joãozinho, pra gente dar o bom dia pra ele. Bom dia, meu querido. Bom dia, Seja João. muito bem-vindo. Gratidão por essa grande oportunidade de estarmos aqui novamente. Muito obrigado. Desejar um feliz novo tempo aí, né? Eu troquei o feliz ano novo por feliz novo tempo. Embora eu já tenha estado com o meu amigo Silvio aqui nesse novo ano, né? Ele e a Deva, beijão pra Deva. Tivemos nesse primeiro final de semana do ano aí já enfiado no meio do mato, né, Silvio? Isso. E é bom, né? Oxa, Desconectar. muito bom. É ótimo. Pezinho na cachoeira, coisa boa, né? E é isso. Silvio, estávamos aqui já batendo um papinho aqui antes da gente entrar no ar. Nosso tema hoje, vamos ir fundo hoje, né, Silvio? Vamos entrar nessa questão fundo. Importante esclarecimento. Importante. Eu estava aqui conversando com o Silvio porque nós tivemos aqui em Araranguá, né? Uma situação de uma pessoa muito conhecida, né, muito querida por todos, que chegou ao seu limite, né, dentro dessa doença que é a depressão. Então, a gente tem muito o que falar sobre isso, porque o que acontece? Quem está do lado de cá, vamos dizer assim, né, que não tem essa doença, que não entende essa doença, fica com muitos questionamentos, né? Cara, mas como é que pode? Como é que isso acontece? Como é que chega a uma atitude extrema de uma pessoa pensar em tirar a própria vida, desistir de viver, né? Enquanto outros tanto buscam viver, outros tanto curtem viver, apreciam a vida. A gente não entende. A gente fica se questionando, né? Então eu vou perguntar para o Silvio, que é especialista. O que acontece dentro da mente de uma pessoa que tem depressão? Se a gente pudesse entrar lá e entender. Porque a gente não entende, né? É possível isso? Tu consegue Sim. saber o que passa dentro da mente de uma pessoa que está num estado profundo de depressão? Sim, Jô, é possível entender isso. O que acontece? A nossa mente, na verdade, ela para ser entendida melhor, nós podemos dividi-la em duas partes. Tem os aspectos racionais da mente, aqueles que raciocinam, que pensam, e tem os aspectos emocionais da nossa mente também. E, por exemplo, se a gente fala de uma coisa alegre ou de uma piada que a gente ouviu, a gente vai sentir um certo tipo de emoção e vai ter um comportamento. Todos nós compreendemos porque todos nós damos gargalhadas. Isso que nós estamos falando de depressão está do lado oposto, ou seja, é um sentimento que perde a conexão com a vida de forma geral e faz nos sentir um vazio. Então nós sentimos um vazio enorme no nosso interior, que está associado ao tédio, que está associado à tristeza, que está associado à falta de preenchimento de alguma coisa, e isso cria um sentimento muito desagradável, da mesma forma que a alegria cria um sentimento agradável. Então, para a pessoa que não entende, basta ela pensar de forma contrária. Eu entendo a alegria, entendo a felicidade, quando alguém está dando uma gargalhada, eu entendo porque eu já dei gargalhadas, ok. Então agora, tenta imaginar que o oposto também existe, de alguém que não tem nenhum motivo para se sentir feliz, de alguém que não tem nenhum motivo para se sentir alegre e que está um vazio enorme lá por dentro e está doendo, mas não é uma dor física, é uma dor emocional. E então, só que essa dor emocional, ela não vai embora. Todas as pessoas em algum momento entram nesse mesmo estado, mas eles ficam tão pouco tempo e eles sabem que vão ficar pouco tempo, sabem que vai embora, que eles ficam bem rapidamente. Que é o que a gente costuma dizer, hoje eu tô meio deprê, hoje eu acordei meio deprê. Exato. Você sabe que você não tá
né, naquela alegria, naquela vibração toda, mas que vai passar. Vai passar. E aí, o saber... Às vezes tem uma razão, às vezes pode não ter. Apareceu aquela emoção ali. Acontece com todo mundo, né? E quando a pessoa sabe que vai passar, ela já tem um elemento extremamente otimista no processo que ajuda a amenizar. E essa simples percepção já diminui a dor. Então, esta autopercepção, vamos pegando aí algumas informações importantes. Essa autopercepção de que hoje eu acordei meio deprê, eu tô meio triste, eu tô para baixo, mas vai passar. Isso, mas né? vai passar. Ela sabe que é um estado ali, que ela tá triste porque brigou com alguém ou porque, né, tal, alguma coisa, mas ela sabe que vai passar. Essa autopercepção, vamos dizer assim, pode ser um salvador, ameniza. Uma microdose de... Ameniza o processo. Vamos imaginar o contrário agora. A pessoa não sabe se vai passar. Já é negativo. Aumenta o processo. Ou fica muito tempo naquilo. Exatamente. Então, quanto tempo seria isso para... na verdade, são anos. Mas, por exemplo, se eu ficar 3 dias na minha deprê, né? Porque eu, por exemplo, às vezes eu entro no meu casulo, fico lá na minha caverninha, né? Que eu conto aqui, que eu fico lá na minha caverninha. Eu quero ficar quietinha, eu fico mais introspectiva, mas não necessariamente estou triste ou estou deprê, só estou mais quieta. Mas assim, se eu tiver um estado de tristeza, assim, de 3 dias consecutivos, eu não sei... Mas mesmo sendo 3 dias, você sabe que ao passar os 3 dias, volta à vida normal. E além do mais, às vezes você estava precisando descansar. Todo mundo tem essa autopercepção, será? Não, nem todos têm. E o que leva alguém a ter e alguém não tem? Conhecimento, estudar um pouco sobre a mente humana, ler um pouco sobre como pensar melhor ou como se entender melhor. Há muitos livros que falam a respeito e há pessoas que leem esses livros, isso ajuda muito. Pessoas que não leem, que não sabem nada, não vai ajudar nesse processo. Elas não conseguem gerar internamente elementos que possam auxiliá-la, porque ela não tem esse recurso. Ela não sabe como fazer. Então, entendi. Isso... Então, estar se nutrindo de conhecimento, né, coisas... Ajuda muito. Nesse sentido, quanto mais a pessoa aprende a se auto-observar, mais ela consegue neutralizar essas emoções, porque uma emoção negativa, o fluxo dela pode ser cortado. Eu vou dar um exemplo. Qualquer emoção, nesse caso, a raiva, sim, né? Tô com raiva, quero emoção. Esganar qualquer emoção. Posso dar um exemplo de tristeza que aconteceu comigo recentemente? Pode. Eu agora, durante o Covid, perdi um irmão mais jovem do que eu, bem mais jovem do que eu. E quando eu penso nessa perda, naturalmente não me dá alegria, me dá tristeza. E aí houve um evento onde eu estive num determinado local onde eu estava com ele com muita frequência. Eu fui lá e ele não estava. A sensação daquela falta foi muito forte, se manifestou intensamente. E aí o que aconteceu? Eu comecei a me observar para ver o processo dentro de mim. Eu percebi que eu queria honrar o meu irmão ficando triste pela morte dele. E aí essa honra era continuar ficando triste. Percebe? Sim. Eu tive essa percepção. E aí, a partir dessa percepção, eu pensei assim, será que ele ficaria feliz com a minha tristeza? E eu pensei, não, ele não ficaria feliz com a minha tristeza. Então eu não vou ficar triste, eu vou ficar alegre, eu decido ficar alegre agora. Isso parte da observação, da auto-observação. Quando nós não temos isso muito desenvolvido, a gente pode cair nessa armadilha e nem se dá conta que caiu na armadilha. E aí você cai na armadilha o tempo todo, o dia inteiro, e vai afundando e cada vez mais fundo. Chega uma hora que você não vê mais a luz lá em cima, porque foi muito para baixo. Tem um outro cenário que é muito comum com todas as pessoas e afeta uma grande parte. Quando nós nos deitamos à noite, às vezes a gente, de forma geral, nós eventualmente dormimos bem, mas às vezes não dormimos bem. Quando nós não dormimos bem, existe um processo mental acontecendo ali naquele momento. Assim, fora o fato de às vezes eu não estar nada cansado ou estar muito estimulado, excluindo esse aspecto. Estou cansado, mas não consigo dormir. É esse o cenário. Quando eu deito na minha cama, fecho os olhos, eu só tenho uma coisa a fazer, nada.
aguardar o sono chegar. Nada para fazer. Porém, naquele momento, se eu não consigo dormir, pensamentos vêm à minha mente. E esses pensamentos, eles sempre são estressantes. E esse estresse do pensamento se manifesta sobre o nosso físico, não deixa o sono chegar. Porém, se eu começo a observar os meus pensamentos enquanto estou deitado, eu sei que estou pensando sobre o vizinho que me fez cara feia, sobre alguém que me cortou na rodovia, e aí eu sei que eu estou pensando sobre aquilo, eu estou pensando sobre isso e isso está me deixando estressado. Eu preciso continuar pensando sobre isso? Percebe que eu acabei de cortar o fluxo? Aí eu corto, aquele pensamento já está diminuído. E assim outros vão vindo e eu vou cortando o fluxo de cada um. Depois eles não vêm mais. Com a prática, a minha mente faz isso sozinha. Já não preciso mais fazer automaticamente. E aí eu vou passar a dormir melhor durante as minhas noites em geral. É só um exemplo para algumas pessoas que têm o seu sono afetado. É bom ter o exemplo, porque isso aconteceu comigo ontem à noite. Então, olha aí. Ontem à noite eu deitei e como foi um dia muito diferente ontem para mim, com alguns eventos externos, né? À noite eu deitei e eu tive lembranças, em função de conversas que eu tive durante o dia, eu fui lá pro passado, né? E fiquei sei lá, não deve ter chegado a 5 minutos, talvez 2 minutos, né? E eu fui lá longe naquele passado. Aí, de repente, eu tava com os olhos fechados, deitadinha de lado, assim, eu abri os olhos e eu disse assim, cara... Tô presa nesse pensamento. Pra quê? Onde é que tu foi parar? Isso. Aí tu tomou consciência, percebe? Nesse momento você se dividiu em duas, metaforicamente falando, na sua mente. Uma ficou no pensamento, a outra saiu e viu a outra parte pensando, percebe? Os dois aspectos da mente. Exatamente. Quem consegue fazer isso, isso é prática, isso é aprendizado, porque as pessoas que não conseguem é porque nem sabem disso, nunca ouviram falar e nunca praticaram. Mas esse ato aí divide o fluxo. Aquele pensamento perdeu poder, porque surgiu uma outra mente dentro daquele próprio processo que viu aquele elemento que estava gerando estresse. Aí o estresse automaticamente para e começa a diminuir, e aquele pensamento vai embora. Pode vir um outro, se vir o outro, de novo, vamos aplicar. Aí com o tempo a gente se torna especialista nisso, e aí a nossa mente faz isso sozinha, tá? Depois de um tempo. Porque assim, daí eu fiquei, né, meu Deus, por que eu tô lá nesse ambiente, nessa coisa ruim? Que eu não quero estar. Eu não quero estar, é a hora que eu vou dormir, né? E aprendi nos livros que a hora que a gente vai dormir e os primeiros minutos ali que a gente acorda, o nosso, né, são momentos assim preciosíssimos. Então, show, coisa ruim da cabeça, né? Mas tem que estar monitorando, porque essa nossa mente... Só que o que as pessoas fazem, Jô? Que elas se negam a pensar aquilo. Eu não quero pensar isso, eu não quero pensar isso. Não, a sacada é perceber que está pensando. Basta perceber que está pensando, e aí essa percepção já neutraliza sozinha. Ela tem o poder de neutralizar sozinha. Porque se a pessoa ela começa numa luta contra, ela vai perder a luta. Não vai perder. Então, mas ela aceitar que ela percebeu, opa, peraí, esse pensamento aqui não tá contribuindo, eu vou escolher pensar em outra coisa. A sacada é realmente escolher pensar em outra coisa. Aí a gente parou o fluxo, eu quero pensar agora que eu estou à beira de uma cachoeira, quero pensar de uma amizade nova que eu fiz. Uma visualização. Uma visualização, exatamente. E para a pessoa que não tem prática, é importante ela saber que o resultado às vezes demora um pouquinho, ela tem que insistir. É como andar exercício. É exercício, é como andar de bicicleta, ninguém sai andando na primeira vez, então tem que praticar. Aí depois que ela consegue perceber os pequenos sucessos que vai tendo, os sucessos vão aumentando, até que ela adquire essa prática. Mas é importante ela saber que não vai chegar um momento em que nunca mais vai haver pensamentos negativos na vida dela. Vai haver sim, o tempo todo. Só que cabe a nós percebermos e sairmos daquele fluxo. A percepção é muito importante, já é uma grande prática, a da percepção. Então, voltando à nossa questão anterior, por exemplo, como que a gente pode começar
a se autotratar. No caso da depressão, né, que é o caso mais complexo das questões emocionais. Existem muitos outros, mas os outros, normalmente uma pessoa com depressão tem tudo, Jô. Tem ansiedade, tem estresse, tem tristeza, tem raiva, tem medo, tem mágoa, tem vergonha, tem sentimento de culpa, tem culpismo de culpar os outros além da conta, de se culpar além da conta. Quem tem depressão está com tudo isso, né? Então, como que a gente começa a fazer para resolver isso? Supondo que eu não posso pagar um terapeuta, eu quero me tratar sozinho e eu quero aprender a lidar com isso sozinho ou sozinha. Demora, mas é possível sim, tá? E como que se faz isso? Realmente é começando a observar os seus próprios pensamentos. Sobre o que eu estou pensando agora? Eu estou pensando sobre uma coisa boa agora? Ou eu estou pensando sobre algo que alguém me disse e eu não gostei? Eu estou preso nisso? Eu estou preso em algo que, num evento que alguém me cortou no trânsito, eu estou preso num outro cenário, enfim, é começar a se dar conta dos próprios pensamentos. Esse é o primeiro passo para alguém que quer se autotratar e começar a se curar nesse processo. Por quê? Porque existem dois tipos de depressão, Jô. Tem a depressão tipo 1, que ela é neurofisiológica, que é física, e a depressão tipo 2, que é de origem histórico-familiar, que está conectado apenas com a nossa mente e nada mais, né? Então, esse tipo de depressão tipo 2, que é de histórico familiar, ele precisa e pode ser gerido a partir dos próprios pensamentos, né? Quando se trata terapeuticamente com um terapeuta que é especializado nisso, o processo é mais rápido. Quando a pessoa deseja se autotratar, vai demorar um pouquinho, porque ela não sabe exatamente como fazer, ela vai precisar se exercitar, vai precisar treinar, vai precisar aprender cada vez mais. Mas a grande sacada, a grande chave é ela começar a olhar para os seus pensamentos. Não estou me sentindo bem agora. Por que eu não estou me sentindo bem? Qual o motivo que está me fazendo sentir mal agora? E aí, encontrar esse motivo, e quando a gente encontra o motivo, o fluxo é cortado. Às vezes, a gente não consegue encontrar um motivo, porque a nossa mente está tão tumultuada e tem 3, 4 coisas juntas, e eu me perco e identificar qual é que está prejudicando mais. E às vezes as 4 estão prejudicando. Daí como é que eu saio disso? É entender que aquelas 4 estão prejudicando e eu vou começar a pensar em outra coisa, né? E aí a pessoa diz, mas eu já tentei começar a pensar em outra coisa, mas não dá certo. Precisa continuar praticando, para que esse resultado em algum momento lá na frente dê certo. Porque se a pessoa começar a praticar por um dia, cara, não vai acontecer. Não, nada, anos de prática. Nada acontece, né? Exatamente. Às vezes não tem resultado. E existe um padrão de pensamento também que prejudica muito, que é o imediatismo, sabe? Sim. É querer colher o que não plantou. Então, nesse caso, assim, se a pessoa não praticou e ela quer colher sem ter praticado, não vai funcionar. E muitas pessoas não se dão conta do imediatismo que as afeta. O imediatismo afeta, eu diria que cerca de 80% a 90% das pessoas, num grau maior ou menor. Praticamente todo mundo sofre de imediatismo. Para não ser afetado pelo imediatismo, a gente tem que ter desenvolvido a capacidade de se auto-observar, né? E aí tem muitas crenças mesmo que nos fazem acreditar que eu posso colher sem plantar, né? Por que tanta gente, por exemplo, joga na loteria, fazem jogos de azar e participam de jogos de azar? É porque elas têm uma crença bastante aprofundada de que eu posso colher sem plantar. E aí tem um imediatismo muito grande por trás disso também, obviamente que é um fator mais complexo, né? Então é preciso desenvolver essa percepção de ter um prazo para se curar, se ela for, por exemplo, seguir essa linha do autotratamento e da autocura, através da observação dos seus próprios pensamentos. E um momento sagrado para fazer isso é quando se deita para dormir. Esse é um momento muito importante. Por quê? A gente deita, fecha os olhos e não tem nada para fazer. Já que eu não tenho nada para fazer, então eu vou começar a observar os meus pensamentos. Esse é um exercício muito valioso para alguém que quer se desenvolver e começar a dominar mais as suas emoções, porque as emoções, elas surgem a partir dos nossos pensamentos, é um ciclo, né? Emoções geram pensamentos, pensamentos geram emoções,
como uma roda de bicicleta, aqueles raios ali rodando, um influenciando o outro e dando suporte um para o outro. Então, quando a pessoa começa a prestar atenção nos pensamentos, ela vai cortar o fluxo, porque o fluxo, os pensamentos não vão gerar novas emoções, que não vão gerar novos pensamentos. Percebe? O fluxo vai sendo cortado. Então, aprender a observar isso durante o momento em que nós dormimos, nos deitamos, é muito importante. E aí, tipo assim, ó, eu estou sentindo raiva. Não esconda que está sentindo raiva. Aceita que está sentindo raiva. Por quê? Nós somos humanos. Eu sinto raiva. Quero dizer aqui ao vivo que eu sinto inveja. Eu sinto. Agora, a questão é, eu aceito que eu devo continuar sentindo inveja ou eu aceito que eu posso trabalhar a inveja e cortá-la agora? Ou por que eu estou sentindo? E do que eu estou sentindo? Porque daí também tem algo ali que de repente pode ser inspirador, né? Exato, exatamente. Então, assim, tem vários aspectos. E aí, se, por exemplo, eu estou sentindo inveja de alguém que tem alguma coisa e eu gostaria de ter e não tenho, como é que eu faço agora? Eu aceito. Cara, eu estou sentindo inveja. E é exatamente assim que eu faço. Eu estou sentindo inveja, me peguei sentindo inveja. Então, agora eu vou enviar amor para aquela pessoa, vou enviar felicidade, parabéns para ela, porque ela conquistou aquilo. Eu, enquanto aquela pessoa estava conquistando aquilo, eu estava conquistando outra coisa. Eu também não posso conquistar tudo, como ela também não pode. Então, acabei de cortar o fluxo da inveja. E a inveja é altamente destruidora, Jô. É muito destruidora e a inveja é o sentimento que nós mais queremos esconder. Nós fomos ensinados socialmente a esconder a inveja. Todos nós fomos ensinados. Eu não tenho inveja, eu não sou. É feio ter inveja. Não, gente, 100% das pessoas sentem inveja. 100%. Eu sinto muitas e muitas vezes, com muita frequência, mas eu identifico imediatamente porque eu aceito que eu posso, que eu sou um ser humano, que eu tenho direito a sentir inveja, raiva, medo, tristeza, sentimento de rejeição, timidez, qualquer sentimento. Mas perceba a diferença, né? Eu sou invejoso ou eu sinto inveja, às vezes, de alguma coisa, né? Ou não, eu sou uma pessoa invejosa, sugadora, tô sempre... É diferente, né? É muito diferente. Sentir e de dizer, eu sou, né? Não. É igual o tal do julgamento, né? Não estou julgando, mas... Blá, 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 blá. Semana passada eu comecei a rir de mim mesma, porque eu dizia assim, engraçado, né, Jomara? Agora tu pegou essa mania, né? Toda frase que tu vai fazer um julgamento, porque a tua consciência sabe que tu tá julgando. Mas, Jô, aí tem uma sacada. Aí eu dizia, eu não estou julgando, mas, né, bem que aquela pessoa podia não sei o quê. Olha aquela pessoa ali do jeito que tá... Mas, Jô, já tem uma amenização aí. Tá. A gente tomar consciência que estamos julgando até é saudável, tá? Porque existe um fator importante que é o seguinte, é impossível viver sem julgar. Então. É impossível. Agora, o que acontece? Eu posso tomar consciência que eu estou julgando e fazê-lo de uma maneira mais amenizada, mais justa e mais correta. Aí sim, nós podemos sim fazer isso, porque não dá para viver sem julgar, mas dá para viver com a consciência do julgamento sem ampliar, sem exagerar, amenizando e até, de repente, assim, aquela pessoa talvez esteja fazendo isso porque ela está com algum problema assim, assim. Aí não está errado. Tá? Porque você está tomando consciência e não está exagerando, está tomando consciência da sua postura. Então, realmente, eu diria que você pode aceitar isso, nós podemos aceitar isso. Então, é isso que eu tenho percebido, assim, aí eu digo, não, Jomara, você está julgando, mas a questão por que tu está julgando, aí eu começo, né, o que isso tá, e tipo assim, o porquê que aquilo me chamou a atenção e me gerou um julgamento? Eu sempre estou meio que me investigando, né? Daí, o que isso tem a ver comigo? Porque se me incomodou, é porque tem coisinha da Jomara lá também, né, gente? Pode. E também o oposto, né? O medo de ser julgado. Bom, nós já fomos lá e já estamos assim, né? No nosso bate-papo aí. Lá no início tu falaste uma frase assim, porque a pessoa não vê motivos para estar feliz ou estar bem, né?
Enquanto ao passo que ela não sente, ela não vê motivação para estar bem, né? Ao passo que o do lado olha e diz assim, mas cara, aquela pessoa tem todos os motivos da vida ela tem tudo o que alguém gostaria, ou cara, como que ela não vê motivos, né? Então, é difícil para a gente entender como esse olhar da pessoa que tem depressão, que é algo que de repente para o outro ela teria todos os motivos para estar feliz, a pessoa não vê. E aí nós voltamos na questão das duas mentes, a mente racional e a mente emocional. A mente racional vê os motivos externos, tudo que está ao nosso redor pelo lado de fora. A mente emocional, ela só sente, a minha mente emocional, ela só é capaz de sentir o meu sentir. Não é capaz de sentir o seu. Mas a minha mente racional é capaz de entender muitas coisas em relação a você e em relação às outras coisas. Então, aí as pessoas analisam esse evento pela mente racional. Pela mente racional. Né? E elas precisariam pensar... Porque a mente emocional delas não consegue sentir o que a mente emocional... Talvez nunca tiveram. E aí, tipo assim, tenta explicar para uma pessoa que não tem os olhos, ou que é cega, como é o azul e como que é o vermelho. Tenta explicar o azul e vermelho para quem nunca viu a luz, para quem nasceu cego. Não dá. Então, quem nunca teve depressão, por exemplo, vai ter muita dificuldade em compreender. Por quê? Porque vai ver com outros olhos. Não vai ver com os olhos do sentir, vai ver com os olhos da razão. E os olhos do sentir são muito diferentes. Muito diferente mesmo. Imagine o seguinte cenário: você está vendo pessoas conversando, só que não tem som nenhum naquele vídeo, e de repente as pessoas todas começam a rir. Você olha aquilo, você não vai rir junto, porque você não entendeu nada, não tem som. Aí você olha para aquelas pessoas gargalhando sem entender. É muito engraçado, mas sob uma outra ótica, porque só está vendo as pessoas gargalhando, está olhando para ver para elas, está vendo o físico delas. Então é um outro cenário. O sentir delas você não está vendo, você não está sentindo, não está recebendo, percebe? Eu não sei se eu consegui explicar. Não, para mim ficou bem claro. Aliás, bem claro mesmo. Para mim faz todo sentido essa tua explicação. E é assim, para explicar um pouco mais a fundo o que é a depressão, então, do ponto de vista do sentir. Tá? Né? E isso eu acho que as pessoas vão poder compreender de forma geral. Todo mundo sabe o que é tristeza. Tá? Quem não sabe muito o que é tristeza, tenta imaginar a perda de um ente querido. Aí vai ter uma noção mais profunda da tristeza. Né? Medo. Quem não sabe muito o que é medo, tenta se imaginar num local escuro e perigoso. Vai sentir o medo, vai compreender o que é o medo. Raiva, todo mundo passou por isso é fácil, não precisa dar exemplos muito efusivos. Então assim, todos nós sentimos. Uma pessoa que está com depressão, ela está cheia de raiva, não cabe mais raiva nela. Ela está cheia de medos, não cabe mais medo nela, medos de diversas naturezas. Por exemplo, medo do futuro. É um medo subjetivo. Medo de não ser feliz de novo, medo de nunca ser feliz, medo de nunca ser amado, de nunca ser amada. São medos subjetivos, mas são medos. E uma pessoa com depressão está carregada de medos. Ela tem uns 20, 30 medos. Tá? Subjetivos, que nem ela sabe porque são subjetivos. É diferente, por exemplo, de eu tenho medo de sapo, eu tenho medo de barata, eu tenho medo do escuro. São medos objetivos, porque dá para compreender por uma imagem, mas medo do futuro não dá para compreender por imagem. Né? Então, aí a tristeza também, a tristeza em função de muitas tristezas, porque nós temos inúmeros tipos diferentes de tristeza. E todos esses sentimentos... O tempo todo. O tempo todo, exato. Não há folga. Isso gera estresse escalar, tá? O que é o estresse escalar? Existem dois tipos de estresse. O estresse pontual, que é o que todo mundo fala, eu tô com estresse hoje. É pontual, vai passar. Né? Tô estressado porque tô com um dia cheio. O estresse escalar, a pessoa está estressada por um motivo, não terminou o estresse e começa outro. Continua, não terminou, começa outra. Então ela nunca deixa de estar estressada. Imagine uma borrachinha daquelas que a gente envolve em dinheiro. A gente estica e solta, ela volta, estica e solta. Mas imagina aquela borrachinha esticada por um ano inteiro. Depois, quando você vai soltar, o que acontece? Ela não volta mais. Ela perdeu a habilidade de de voltar ao seu ponto de origem. Uma pessoa que está com depressão, ela já está estressada há anos.
E aí, mesmo que tudo volte ao normal, que tudo seja perfeito por 2 semanas, ela não vai conseguir relaxar, porque ela ficou estressada durante anos. Esse é o estresse escalar, é o estresse que não vai embora. E isso é fácil das pessoas compreenderem também, o estresse escalar, né? Que é diferente do estresse pontual, que é esse que nós conhecemos no nosso dia a dia. Então, basicamente, o estresse escalar é que é o grande responsável pelos problemas emocionais. Quando ele está muito pontuado em volta da tristeza, ele gera depressão. Quando ele está muito pontuado em torno da raiva, ele gera uma irritabilidade gigante. Pessoas que se irritam muito facilmente, elas estão dentro de um processo de estresse escalar, tá? Esse estresse escalar pode ter vindo de fora ou às vezes da própria forma de a pessoa pensar, né? E tem também o estresse escalar que envolve o medo, que vai se transformar em síndrome do pânico. Cada um vai gerar um problema diferente. O estresse, só que as pessoas que têm na verdade, têm todos, só que o que mais se destaca é um deles. Quando a tristeza mais se destaca é a depressão, quando o medo mais se destaca é a síndrome do pânico, e quando a raiva mais se destaca é uma irritabilidade gigante, né? Só que quem está com depressão tem todos, quem está com síndrome do pânico tem todos, quem está com irritabilidade tem todos, só que os outros são menores. E o vitimismo? O vitimismo é um estado mental, é um padrão de pensamento que nós copiamos de alguém, às vezes do pai ou da mãe, tá? Porque existem os padrões de pensamento. Nós humanos somos muito hábeis em copiar. Sim. Eu estou falando português com você, cada uma dessas palavras são rapidamente absorvidas pela nossa mente de uma forma extraordinária. Aprender idiomas é um grande exemplo. Uma criança que convive com os pais vai aprender chinês, se convive com o pai chinês e assim vai. É uma habilidade de aprendizado. Se nós aprendemos idiomas com uma grande facilidade, o que mais nós aprendemos com os nossos pais? Nossa. E os nossos pais, eles não têm culpa de nada, porque eles não foram treinados para saber como fazer com a vida, né? Então aí, eles copiaram dos pais deles, nós vamos copiando dos nossos pais. Vitimismo, a gente copiou ou do pai ou da mãe, ou às vezes de um irmão mais velho, de um tio, de uma tia, ou de uma avó, uma convivência, sabe? De alguém que nós admirávamos, de alguma maneira, que tinha autoridade sobre nós. Todo mundo que tem autoridade sobre nós tende a gerar processos de cópia em nós. Nós copiamos as pessoas que nós admiramos de alguma forma, que são autoridades na nossa vida. As maiores autoridades para uma criança é a mãe e o pai. Os dois são as maiores autoridades. Eventualmente, a avó mora junto, o vô mora junto, também pode se tornar autoridade, o irmão mais velho, um tio, uma tia. E às vezes é uma autoridade reversa, sabe? Ou seja, é o contrário da autoridade. Então acaba também assimilando algumas coisas, como por exemplo, um pai alcoólatra. Pode gerar filhos alcoólatras, aí ali esse alcoolismo não está dentro de um processo de autoridade, mas é um reverso, e às vezes acontece dessa maneira como para tentar mostrar, tá percebendo como isso é ruim, eu vou beber para te provocar, ou coisa do gênero, sabe? Então também pode acontecer dessa forma, isso é cópia, tá? Cópia. Então existem 2 motivos para uma pessoa ter problemas emocionais, um são traumas e microtraumas e o outro são padrões de pensamento, vitimismo, perfeccionismo, tem 2 tipos, o positivo e o negativo, né? Perfeccionismo no trabalho é muito bom, perfeccionismo nos relacionamentos é estressante, né? Então assim, tem que ter limite, o limite do perfeccionismo no trabalho pode ser maior, pode ser 9, pode ser 9,5, já nos relacionamentos precisa ser 7, precisa ser 8, não pode ser igual, né? Então assim, ele é muito bom o perfeccionismo porque ele gera pessoas responsáveis, mas quando é exagerado vai produzir problemas também, vai gerar estresse. E se for, experimentemos viver com uma pessoa altamente perfeccionista, vai gerar estresse escalar. Esse estresse escalar... Agora sou obrigada a rir, né? Porque, gente, eu já fui essa pessoa. Eu sou uma pessoa perfeccionista, né? Mas hoje eu sou uma perfeccionista relaxada, assim, entendeu? Eu uso o meu perfeccionismo em determinadas coisas. Porque tem o positivo também. Mas positivo. Eu trabalhei, tá? Porque um dia eu tomei consciência. A minha filha mais velha era pequena, ela tinha em torno de 8, 9 anos. E me caiu a ficha do quanto devia ser terrível viver comigo. Olha o que eu tive que confrontar. Eu disse, gente, deve ser horrível viver comigo. Eu sou uma pessoa insuportável. Aí tu tomou consciência Tomei e começou consciência. A mudar. Esse processo sabe qual foi o importante. evento? Eu exigi que a minha filha de 8 anos... Eu mandei ela arrumar a cama dela, né? Para um perfeccionista,
Alguns dizem estender a cama, né? Eu, para mim, é arrumar a cama. O que é arrumar a cama para um perfeccionista? Aquele lençol tem que estar assim, lisinho, esticadinho, que não pode ter uma coisinha. Aquele outro lençol por cima, o travesseiro assim, tudo, os dois lados da cama tem que estar, entendeu? Igual, assim. E daí sabe o que o perfeccionismo faz nessa hora? Ele transfere o seu perfeccionismo para alguém que ainda não aprendeu o suficiente e não se dá conta disso. Foi o que eu fiz com a minha filha. Aí eu mandei ela arrumar a cama. Então ela foi fazer, voltei. Quando eu olhei aquela cama arrumada por uma criança de 8 anos, estava como? Arrumada por uma criança de 8 anos. E esta pessoa aqui fez o quê? Não sabe uma cama de... Essa época aí, por isso que eu brinco, que hoje eu dou risada, que elas dizem assim, ai mãe, tu te trabalha, e tu tá sempre estressada. Eu disse, então, imagina como eu era, imagina como eu seria se eu não me trabalhasse tanto. E quando eu tava ali, e aquela criança paralisada me olhando, porque ela, na cabeça dela, ela fez o seu melhor, porque ela já sabia que ela tinha uma mãe. Naquele momento, Silvia, não sei se foi anjo da guarda, se foi o que foi, que bênção que caiu. As cornetas tocaram no céu, que eu paralisei. E eu disse, gente, eu sou uma pessoa louca. Não, Graças a Deus, naquele momento eu tive assim, uma consciência. Mas, Jô, isso aí é um fator que afeta muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. Existe uma técnica para começar a lidar cada vez melhor com isso. Eu também sou perfeccionista, altamente perfeccionista, tá? Então, qual é a técnica que eu uso? Eu uso uma pontuação. Por exemplo, com a minha esposa, eu dou uma nota para ela. E a partir daquele ponto ali, eu não cobro. Se ela comete um determinado erro, por exemplo, abaixo, que está fora da nota, eu dou nota 9 para minha esposa. Aí, se ela comete alguns errinhos que está fora do 9, eu simplesmente ignoro, não falo nada, não vou me manifestar, porque, cara, ela tem nota 9. Se ela tem nota 9, por que eu vou falar de uma coisa que ela não acertou? Porque ela não é nota 10, ninguém é, eu não sou. Então, um sistema de notas é importante. Os pais podem dar notas para os filhos, tá? Pais, deem nota 7 para as crianças, né? Vamos dar essas notas para a criança. Uma mãe, quando dá nota 7 para a criança, ela sabe que a criança tem um determinado margem para cometer erros, porque a criança está em aprendizado. Aí vai ser uma forma diferente. Que internamente, quando ela faz isso, ela não vai sentir um estresse interno e não vai repassar para a criança. Faz sentido? Chama-se princípio nota 7 essa técnica. Aí a gente dá nota para um relacionamento. Mas a criança não pode levar essa nota assim para a vida, tipo, eu sou 7, então... Não, ela não fala, não. Quem dá nota não fala para ninguém. Como regra geral, sobretudo para criança, tá? Para um adulto pode falar. Eu falei da nota da minha esposa, é uma nota alta e ela é adulta, ela já sabe como é que funciona. Né? Agora, para uma criança eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Então, daí eu sei, aí adivinha, né? Como a minha filha Catarina é hoje? Perfeccionista. Exigente consigo mesma. A cama dela é esticadinha, entende? E como ela é um ser humano, mas eu já tive a oportunidade de pedir, né? Olha, sinto muito, né? Hoje eu tenho consciência de muita coisa que eu transmiti pra ti. Agora tu vai te tratar, vai fazer tuas terapias que eu tô fazendo. E a culpa nem é sua, porque você também copiou isso. Claro que não, né? Você também copiou. Mas é um exemplo bom, assim, porque o Silvio sempre fala esse negócio da repetição, né? A gente aprende por repetição. Então, quem tem criança aí em casa, quem convive com criança, atenção, porque a criança realmente ela tá... Aproveitando esse momento, esse ensejo, eu queria ilustrar o seguinte. A maioria dos jovens, quando chegam na fase de adolescência, os pais e essas crianças têm dificuldade de conversar quando chegam na adolescência. Vou dar uma dica extraordinária para que isso nunca aconteça. Se já está acontecendo, não é esse o caso. É para evitar que aconteça. Pais têm filhos pequenos de 6, 7 anos. Conversem com eles, desenvolvam o diálogo agora. Porque quando chegar na adolescência, o diálogo já existe.
Então não adianta querer deixar para desenvolver o diálogo quando chegar lá, porque daí já não vai acontecer. Então é preciso essa prática, desenvolver essa prática do diálogo, da conversa e não brigar. A maioria de nós humanos, e a gente herdou isso do passado realmente, no passado não havia tempo para conversar, era trabalho, 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 era uma montoeira de filho, não dava para conversar. Então ninguém conversava e nós herdamos das gerações passadas a não conversa, a briga. E agora a gente precisa começar a romper. Por quê? Porque hoje nós temos mais tempo para conversar. Então vamos tomar consciência disso e começar a conversar mais com as crianças e explicar para elas. E quando pai, mãe, você não souber a resposta, diga: filho, filha, eu não sei a resposta. A gente pode procurar juntos, não minta, porque a criança vai saber e vai aprender a mentira. Se perceber que está mentindo, vai aprender a mentir também com o pai ou com a mãe. Então é importante falar a verdade e ensinar a não saber. Porque muita gente tem medo de não saber porque não aprendeu a não saber. Então, filho, filha, eu não sei, vamos procurar isso junto. Filha, vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre aquilo. Desenvolver o diálogo, porque aí vai chegar na adolescência, o diálogo vai existir, vai continuar havendo, a filha vai ter uma dúvida, vai conversar com a mãe e com o pai, o filho vai ter uma dúvida, vai conversar e não vai fazer sem diálogo. Por quê? Porque habituou-se ao diálogo. Então, é extremamente importante. Isso aí também está dentro do processo da cópia. Pais que reclamam nesse sentido é porque também, sem culpa nenhuma, porque também não aprenderam, não tinham consciência e isso não se desenvolveu. Então é preciso começar a desenvolver. Nós estamos numa era da humanidade em que a gente deve mudar esse processo, porque hoje nós temos tempo diferente das gerações passadas, os nossos pais não tinham, né? Hoje nós temos, então cabe a nós começar a mudar esse processo. As gerações mais jovens de hoje, que têm filhos, né? Eles começarem a mudar e conversar com seus filhos. Ah, mas eu não sei conversar. Começa a aprender, pratique, vai praticando, crie uma meta. Para daqui a 2 anos eu vou estar conversando bastante com meu filho. Porque se não criar uma meta, não vai conversar nunca. Então é importante esse processo. Legal isso que o Silvio está falando, porque eu estava pensando sobre isso essa semana, né? Eu disse que interessante, estava pensando sobre a minha relação com a minha mãe, a minha relação com as minhas filhas e a relação das minhas filhas com os filhos delas. E é totalmente diferente as 3. Eu disse, uau, estamos quebrando tudo, estamos mudando. Quebrando, exato. Né? E exato. certamente esses meninos, criados pelas minhas filhas, vão criar filhos maravilhosos, porque eles já estão... E aí também tem influências suas, nesse processo sim. de querer mudar, de ensinar São esse as processo. 3 gerações completamente diferentes. Aham. Porque eu ainda estava inconsciente de algumas coisas, já consciente de algumas, elas já são... né? Hoje tem mais informação, das minhas filhas para minha mãe, no caso, um universo de diferença. Então. Eu preciso fazer uma pausinha para os nossos apoiadores e na volta nós vamos dar continuidade ao nosso tema central, porque eu e o Silvio a gente vai para tudo mas tudo se amarra Tem a ver com o pensamento. Tem a ver com o pensamento, né? Então, na nossa volta aqui, eu quero fazer uma pergunta para o Silvio, voltando lá ao nosso tema central, que é a depressão e o que passa na mente de uma pessoa que está nesse estado de depressão, né? E que tem a ver com o julgamento também, tá? Bom, vamos voltar lá então, quando o Joãozinho entrar no nosso cafezinho, né? Silvio, quando a gente está falando nesse quadro de depressão num nível muito profundo, que pode chegar ao extremo de fazer com que a pessoa não queira mais viver. Não quero mais viver com essa dor, não, né? E aí o Silvio trouxe aqui na primeira parte todo um olhar para como é quem está nesse sentimento. Que para nossa mente racional a gente não consegue entender. E aí, para mim, essa tua explicação aí ficou assim claríssima. Deu assim, abriu um entendimento aqui assim na minha mente racional e emocional também. Só que aí a gente, nesse nosso querer entender, nessa nossa mente racional, quer entender o que leva uma pessoa a ter uma atitude tão radical, né? Ou pensar em ter, de não querer mais viver. Aí o nosso julgamento, nosso questionamento, por não entender, às vezes
é comum as pessoas falarem o seguinte: nossa, mas como que o fulano... Obrigada, João. Como que o fulano tem Gratidão. coragem? Como, ou a seguinte fala, como, mas a pessoa tem que ser muito egoísta para ir lá e tirar a própria vida, ou pensar em tirar a própria vida, não estar pensando nos seus e tal. A gente ouve esse tipo de comentário e talvez nós mesmos já tenhamos tido esse tipo de e certamente sim, todos nós temos, por não entender, né? Vamos deixar aqui bem claro que é por não entender, por essa ânsia de querer entender, né, a dor daquela pessoa, que a gente não vai conseguir entender. Sim. Né? Porque daí a no nossa campo da mente emoção não vai. a gente não vai conseguir. A não ser que se já só teve no racional. E essa nossa mente racional tá querendo entender, e aí ela começa a julgar ou questionar. Poxa, a pessoa tem que ser muito corajosa, ou a pessoa não, ela não é corajosa, ela é egoísta. Como é que tu avalia isso assim? É possível começar a entender, sim. No caso dos filhos, por exemplo, né, foi egoísta, não pensou nos filhos. Vou dar um exemplo muito simples que ajudaria as pessoas a entender. Se aquela pessoa não tivesse filhos, teria feito antes. Na verdade, foi justamente os filhos que prorrogaram e que levou um pouco mais para frente a atitude. Então, sim, pensava. E, na verdade, eu digo, assim, pela experiência que eu tenho com os meus pacientes, é o elemento que mais prorroga essa ação, que mais leva para frente. Então a pessoa pensa o tempo todo, e o que vai ser dos meus filhos quando eu não estiver aqui? Esse pensamento está frequente na mente, mas chega um momento em que o pensamento desaparece porque a dor é muito grande. Fica muita dor, então aquele pensamento desaparece. Em relação ao egoísmo, que essa pessoa é egoísta, só está pensando nela. Na verdade, sim, ela está pensando nela, mas esse é um fator humano. Todos nós pensamos em nós o tempo todo. Então, assim, se eu estou pensando para o meu bem, eu estou sendo egoísta também? E se a pessoa está pensando para o seu mal, está sendo egoísta, como é que é isso? Então, assim, é preciso precisa entender que todos nós pensamos em nós o tempo todo. Então, não necessariamente egoísta. Uma outra questão aí é importante, é o seguinte, ó. Quando nós olhamos para um determinado assunto, eu estou vendo dimensões diferentes daquele assunto. Por exemplo, eu estou vendo um edifício com 20 andares, e aí eu estou vendo alguém que está morando no terceiro, e o outro que está morando no sétimo. Eles moram no mesmo local, só que um está morando sobre o outro, ou seja, em dimensões diferentes. Às vezes eu não sei quem está morando no 10º, mas lá tem alguém morando. Ou seja, quando eu olho para um problema, eu tenho que ver aquele problema que não tem uma única resposta, tem várias dimensões de resposta. E todas elas têm um ângulo para ser observado e ser olhado. Então, aquela pessoa que acabou tirando a sua própria vida, ela está dentro de um cenário onde ela já tentou, sob a ótica dela e sob o conhecimento que tinha, e às vezes ela não tinha todos os conhecimentos para buscar a solução, né, ou toda a crença de que era possível, ela tentou, dentro da ótica dela, tudo que era possível, dentro da ótica dela. Dentro da ótica dela, talvez a única saída dela seja não estar mais aqui para não sentir aquela dor. Exato. Antes tu falaste uma coisa em relação à coragem, né? E ao desespero, né? Sim, exatamente, exatamente. É que assim, quando nós perdemos a esperança, não existe mais o fator coragem. O fator coragem desaparece. Perder a esperança é entrar em desespero. Uma pessoa que entra em desespero não mais faz ações racionais. Não, né? Uma pessoa que está desesperada, as ações delas não dá para analisar sob a ótica da lógica. Tá. Então, não existe coragem ali ou medo. Né? Não existe coragem, existe desespero. Existe desespero, está altamente desesperada. Né? Desesperada em que sentido? De não ver mais esperança. Desesperada é
desesperança. É desesperança, é falta de esperança. O desespero é a ausência total de esperança. Não há mais esperança nenhuma sob a ótica dela, né? Sempre comentando esse aspecto sobre a ótica dela, né? Sobre a ótica de outras pessoas, a pessoa vai ter esperança sim, mas ela não viu mais. Então a esperança dentro dela morreu. Há uma expressão nesse sentido que diz: a esperança é a última que morre. Nesse caso, morreu. A esperança também morreu. E daí é a última. Depois o que vem? Verdade, gente. Eu nunca tinha pensado nesse ditado dessa forma. Enquanto houver esperança, a pessoa vai seguir em frente. Vai tentar encontrar alguma solução. Enquanto houver esperança. Não há mais, instala-se o desespero. E o desespero vai levar a ações absurdas, que não podem ser compreendidas. Que não podem ser compreendidas pela mente racional de quem está vendo uma situação toda de fora. De né? fora. Porque aquela emoção só a pessoa... Sem nunca ter sentido aquela dor. Por isso, né, que às vezes, Silvio, às vezes... Nossa, esse aprendizado é muito bom para mim. Porque, às vezes, uma pessoa sofre por alguma coisa que da dimensão, vamos pegar aí o exemplo do prédio, da dimensão de outra pessoa, cara, a pessoa está sofrendo por isso. Ela está vendo uma outra coisa. Para mim é uma bobagem. E para aquela pessoa pode ser uma profunda dor. Sim. Então, veja que, e às vezes a gente pode estar falando de coisinhas bobas aí, bobas, né? Nesse aspecto de avaliação, né? Que para um pode ser uma coisa muito, né? Metaforicamente, as pessoas olham para aquele endereço e estão vendo uma casa, mas na verdade tem um edifício. Tem várias dimensões que não estão sendo vistas. Estão presentes ali. E não estão sendo vistas porque não dá para ver emoção. A emoção não tem cor, não tem forma, não tem tamanho, não tem peso, não tem massa. A emoção é algo que só é sentido. É como o frio. Né? O frio só pode ser sentido. Né? Vamos pegar aqui um exemplo. Eu gosto de trazer exemplo prático da vida da gente para a gente, cada um, fazer o seu exercício aí em casa. Né? É assim que eu aprendo, gente. Eu pego e vou... Depois eu trabalho, não é só fazer o bate-papo. Depois a gente tem que botar em ação. Eu vou pegar um exemplo meu, veio agora aqui. O campo trouxe aqui para mim esse exemplo agora. Uma vez eu bati um carro, isso faz muitos anos, tá? Eu estava saindo do meu trabalho, eu tinha a Sofia pequenininha que eu tinha que buscar na creche para ir embora, né? E a creche tinha horário para buscar. Então eu saía do trabalho, já ia buscar lá na creche. Quando eu saí do trabalho, eu estava na preferencial e tinha uma esquina. Eu não parei, não tive a cautela porque eu estava na preferencial, eu andava naquela rua todo dia. E eis que, naquele momento, uma pessoa vem e pá, bate, né? E eu já desci do carro enfurecido. Mas pensa um furacão. Isso aí é nos anos bem anteriores. Mais ou menos, não, deixa eu ver. Mais ou menos nessa parte aí que a Sofia tinha, que a Catarina tinha uns 8 anos, eu acho. Eu acho que sim. Por aí. Então é ver que é uma pessoa bem nervosinha, né? E eu saí assim, enfurecida do carro. E daí era assim, era um monte de coisa, né? Como que a pessoa não para, né? Sendo que eu estava na preferencial, ela tinha que parar, então é perfeccionista, como assim? Você não para, você não sabe? Como que tu anda numa rua e não sabe que tu tem que parar? Tipo assim. E era uma mulher que estava dirigindo. E aí já me bateu junto um desespero, porque eu tinha que buscar minha filha e eu não podia sair dali, porque tinha que chamar a polícia, porque tinha que... Eu sei que, gente, deu um polvaréu, eu tava enlouquecido que eu queria bater naquela mulher. E daí já veio o pessoal ali da empresa e tal. Não, deixa, Jô, que eu vou lá buscar a Sofia quando tu resolve aqui. Jô não, Kika, né? Porque lá em Criciúma me chamavam de Kika. E eu vou lá, eu resolvo a Sofia e calma. Porque, tipo, é só uma batida de carro. Ninguém se machucou. Foi só um dano material.
Mas veja que aquilo, naquele momento, me tirou completamente, porque eu não tinha consciência de nada. De, Estava dentro de um modus operandi. E daí já entra um vitimismo. Meu Deus, ai, não tenho seguro, ai, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou levar minha filha todo dia, porque tu vai resolver meus problemas, eu dizia pra mulher, né? E agora, como é que... né? E aquele cara ia ficar 20 dias para arrumar e tal. Então, um drama... Catastrofização é chamado. Nossa! Catastrofização. Era sim o drama do drama. Isso é um padrão de pensamento, a catastrofização também. É um padrão de pensamento. Tudo foi drama ali. Que coisa, né? Aí por que eu tô trazendo isso? Porque novamente é a questão, né? Que hoje a gente vai se trabalhando, né? A intenção é melhorar. É tipo, poxa, será que um evento desses precisaria de todo esse alarde? Como seria o, vamos dizer assim, num sujeito pleno, assim, tipo, que já está numa maturidade emocional, assim? Como ele agiria? Ele praticou a aceitação. No momento em que aconteceu, a primeira coisa que ele, se já está treinado, se já está treinado... É um treino. É um treino, né? Aconteceu, ele vai imediatamente aceitar. É tipo assim, bom, só bate carro quem tem carro, né? Então já vamos começar por aí. Isso, e depois... A gratidão. E quem tem carro está sujeito a isso. Esses pensamentos, quem não tem treino. carro. Isso aí vai vindo depois, né? Assim, ó, o ideal é que o primeiro pensamento que vem é de aceitação. Que coisas assim acontecem, então eu vou aceitar. Mas é normal eu ficar chateado. É normal? Não, é normal. Só que daí o que acontece? Ao invés de ficar chateado no nível 100, vai ficar chateado no nível 5. Há pouco tempo bateram no teu carro, né? Bateram. Como é que foi isso? Como é que foi? Eu estava em casa... e daí a vizinha ligou porque o marido dela estava embaixo com o cachorro e viu que bateram no carro. Ela me ligou assim, Silvio, bateram no teu carro. E aí eu desci, foi até engraçado, tá? Eu até vou te dizer que eu havia esquecido de pagar o IPTU, porque eu troquei de carro e mudou o mês da placa, e eu estava com outra placa na cabeça. E eu tinha esquecido de pagar, olha só o que aconteceu. Aí eu desci, cheguei na rua, um senhor havia batido ali. Daí eu comecei a conversar com ele, chamamos a polícia, eu percebi que ele já tinha a idade do meu pai, e aí ele, né, essas coisas podem acontecer. E eu tenho praticado a aceitação, porque eu sei que ela me afetaria muito. E daí chamamos a polícia, né? A polícia chegou, estávamos ali conversando, aí o policial assim, o teu imposto, enfim, não lembro agora a linguagem que ele utilizou, está atrasado. Assim, é mesmo, está atrasado. Mas assim, como o ambiente estava suave, estava leve, aquela pessoa também, ele também não estava desesperado, estava tudo tranquilo. Aí ele não sofria multa, porque o ambiente estava leve, olha só. Não fui multado. Então assim, você... Foi, né, olha, regulariza aí. Exato. Ele só me chamou a atenção e no dia seguinte, porque foi domingo, no dia seguinte lá fui eu pagar o carro que estava atrasado, né? Mas isso aí é prática, Jô, porque antes, no passado, eu também teria feito um escândalo, sabe? Nossa, 10 anos antes, sei lá, já que estamos indo bem no passado, quanto mais no passado, mais a gente vai encontrar esse nosso lado, assim, catastrofizante. Já aconteceu acidentes anteriormente também, que eu fiz um maior espetáculo, né? Nossa, então, só que a gente vai aprendendo, é aquela história, estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos voltados para o estudo da mente. Hoje eu lembro dessas coisas e eu conto com vergonha, tá, gente? Mas eu conto que é para exemplificar mesmo. Às vezes eu tenho uns dramalhõezinhos meus assim, continuo tendo alguns dramalhões assim. Mas é muito menos, essa é a diferença. É menos. O mesmo acontece comigo, Jô. Às vezes até assim, pode ser que o dramalhão suba o nível, mas dura pouco tempo. Dura pouco tempo, essa é a sacada. Essa é a sacada. O mesmo treino, então. É treino. O mesmo acontece comigo. Vai perguntar para minha esposa, para Devani, o Silvio é perfeito? Ela vai apontar um monte de imperfeições minhas. Mas diferentemente do passado, que durava um dia inteiro, 2 dias, agora vai durar poucos minutos e não vai ser tão intenso. Essa é a grande diferença, né? Porque... Viu? É o que eu digo para minhas filhas. Eu digo, o negócio era bem pior. Agora, olha, suave na nave, minha filha. Vamos se tratar. Não, sem contar... Outro dia eu vi um meme muito engraçado, né? Diz que a metade da vida da gente é para tratar
a metade anterior, né? Eu adorei isso, achei muito a ver, né? Tá, agora a partir de o quê? De uns... Vamos botar aqui, deixa eu ver, uns 10 anos pra cá, eu venho tratando a pessoa de antes. Mas é bem assim. E a gente vai mudando, tá, gente? Só que e realmente vai assim até o final da nossa vida, a gente vai se tratando. Porém, a gente vai gastando cada vez menos tempo se tratando. E se antes eu precisava gastar algumas horas do meu dia olhando para mim, agora eu faço isso com menos frequência porque a minha mente subconsciente faz automaticamente. Da mesma forma como a gente aprende a dirigir e faz tudo automático, quando a gente aprende as coisas em relação a nós mesmos, Jô, também entra por automatismo, tá? Várias reações que no passado nós teríamos e que hoje não temos mais, é porque nós automatizamos uma nova forma de ser. A gente aprendeu e foi praticando e automatizou. Agora, eu vou inclusive chamar a atenção para algumas pessoas que têm um determinado tipo de crença que é fatal. Eu sempre fui assim. Boa. É uma pessoa que acredita, eu sempre fui assim, e aí não acredita que pode mudar, ou nem quer fazer o esforço de mudar, essa pessoa está ferrada. Eu convivi com uma pessoa assim, eu não quero, eu sou assim, eu não quero mudar em nada. Então, aí tem uma ignorância enorme por trás, tá? Uma ignorância enorme, somada com um tipo de orgulho destrutor. Sem querer julgar, como a gente havia conversado antes, mas aí é um processo que... e aí precisa esclarecer. 3 compulsões bem doentias, né? Consciente dessas compulsões, mas ele dizia, não, eu não quero mudar em nada, eu quero continuar assim. E não existem poucas pessoas nesse nível, tá? E aí o que acontece? Tem um caso ainda pior, que a pessoa é assim, não sabe que é assim, não toma consciência, o que torna ainda pior o negócio. Daí ela vai criar justificativas para encobrir aquilo dela mesma, e ninguém vai descobrir e aí ela não vai mudar. Mas quando a pessoa diz, não, eu sou assim, aí ela começa a tomar consciência, daqui a pouco ela ouve alguma coisa de alguém e ela, não, peraí, eu vou querer mudar sim. Falando em tomar consciência, eu vou pegar esse teu gancho aí e... A gente vem aqui falando da depressão, demos vários exemplos aqui, né? Demos uma aliviada também um pouquinho aqui né? Para não... A gente quer ir fundo, mas no sentido de trazer informação. Aí assim, vimos esse caso aí da depressão profunda, né? Pessoas que entram nessa depressão profunda e que podem, inclusive, levar a atitudes mais drásticas ou pensar. Qual é o caminho? Como que a gente, ao se perceber nesses estados, né, e o negócio não sai dali, ou perceber alguém próximo a si, ou desconfiar, porque tem como essa pessoa ocultar essa dela depressão mesma? Sim, e do entorno? Na verdade, todos fazem isso até certo ponto. Eu fiz isso durante muito tempo, escondi de mim mesmo. Todo mundo faz, porque é meio vergonhoso. Para pensar se não é. Mas depois que a gente aceita e a gente começa a se acostumar, aí já não é mais. É só enquanto... Porque, tipo assim, isso está acontecendo comigo? Não está acontecendo comigo. Será que é eu tô mesmo? com depressão? Então a gente quer ocultar isso, tá? A tua pergunta é interessante. Eu vou simplificar de uma maneira, de um outro ponto de vista, dizendo o seguinte: por que ainda existem tantas pessoas convivendo com a depressão? É uma boa pergunta? Sim. Por que ainda existem tantas pessoas convivendo com a depressão? O que está por trás disso? Um fenômeno básico. Existem 2 tipos de depressão. Essa é uma divisão didática, não é uma divisão científica, tá, Jô? É uma divisão didática. 2 tipos de depressão. A depressão tipo 1 e a depressão tipo 2. Quando a pessoa está tratando a depressão de forma errada, não vai dar resultado.
Tá. Se for depressão tipo 1, ela precisa se tratar com especialistas que tratam a depressão tipo 1. Se for tipo 2, com especialista com tipo 2. Então, assim, se ela tiver depressão tipo 1 e estiver tratando com tipo 2 ou vice-versa, não vai dar resultado. Ela tem que mudar essa metodologia, né? Então, quem são os especialistas que tratam a depressão tipo 1? Depressão tipo 1 é neurofisiológica, é psiquiatra, é endocrinologista, que precisa encontrar a causa no organismo físico, na mente, no cérebro. Tem que estar ali a causa. Se não encontrou, não é tipo 2. Como que é a depressão tipo 2? Ela é de causas histórico-familiares, emocionais, totalmente emocionais. Então, se tratar de forma errada, não vai funcionar. Um elemento básico para explicar isso é o seguinte: a minha geladeira deu problema. Eu chamo um técnico. O técnico que vai fazer? Encontrar a causa. Se o técnico não encontra a causa, a geladeira pode jogar no lixo. Não vai funcionar. Na depressão é igual. Precisa encontrar a causa. Tem que ir buscar a causa. Então, toda pessoa que estiver com depressão precisa colocar isso na cabeça. Procurar a causa. Vai procurar um profissional. Se o profissional se nega a buscar a causa, cai fora. Vai em outro. Até encontrar a causa. Porque o que acontece? Buscar a causa na mente não é uma coisa muito simples. Daí, quem trabalha com a depressão tipo 1, que é com o corpo físico, não vai olhar para a mente. E quem trabalha com a mente não vai olhar para o físico. Então é preciso encontrar o profissional certo para poder tratar a depressão. Se não encontrar o profissional certo, não vai dar resultado. Essa é uma questão essencial. E é por isso que o número de pessoas depressivas ou com problemas emocionais, segundo as estatísticas, está crescendo em todo o mundo. Tá, e segundo essas estatísticas, a gente tem mais depressão tipo 1 ou tipo 2? Na verdade, como essa é uma classificação didática, não existe uma pesquisa nesse sentido. Tá. Eu digo que é didática porque eu percebi essa diferença muito clara e digo que é didática porque não está no campo científico. A ciência não classificou dessa maneira. Porque depressão é depressão. Depressão é depressão. Por quê? A ciência não consegue entrar no campo mental. A ciência não estuda os pensamentos. Por quê? Porque o método científico é observação, análise, descrição e conclusão. Como é que eu observo o pensamento de alguém? Dá para observar? Não posso. Até o meu, às vezes, eu tenho dificuldade de observar, as pessoas não conseguem nem se observar. Então, o pensamento humano não é um campo científico. Está mais para o campo filosófico e o campo das artes associado à terapia. Então, aí são profissionais completamente diferentes. Um psiquiatra, por exemplo, ele não olha para os pensamentos porque não é a área dele. Ele vai olhar para o cérebro, para o sistema fisiológico, sistema neurofisiológico e vai investigar ali. Precisa investigar. É necessário encontrar a causa. Um profissional que não vai em busca da causa não vai encontrar a solução. Para ele não vai ter cura, não vai ter solução, porque ele não foi em busca da causa. Faz todo sentido buscar a causa. E se encontrar a causa, cura a depressão. Se encontrar a causa, é preciso saber como eliminá-la também, né? O próximo passo. No caso da geladeira, tinha lá um microfuro. O técnico tem que ter as ferramentas para tapar aquele microfuro. Uma soldinha que vai ter que ser, ele não tem como soldar, ele não vai tapar. Então ele vai ter que buscar, tem que saber como resolver a causa. O primeiro passo, são 2 passos. O primeiro é encontrar a causa. O segundo passo é resolver eliminar a causa. Eliminar. No caso da depressão tipo 2, a gente chama de ressignificar ou desativar. Eu gosto muito da palavra desativar, né? Eliminar. Então, aí tem técnicas mentais para eliminar. E aí, como que faz isso? No caso da depressão tipo 2, tem muitas, sabe? No caso da geladeira, tem muitos furinhos lá, tem que tapar todos. Então tem que sair a cata de todos eles, que são os traumas e microtraumas. Aí onde entra a hipnose, regressão de memória, para encontrar e ressignificar. O que é ressignificar? Tem uma cena lá que a criança viu o pai e a mãe brigando e aquilo ali vai gerando microtraumas da criança. O que faz? Entra na cena e apaga uma coisa só. Tá. Não apaga o cenário, apaga a emoção. Certo. E esses traumas também podem estar na vida adulta. Eles ressoam, tá? Aí, o que pouca gente sabe, todo mundo sabe que trauma é um problema, mas ninguém sabe como que o trauma, quer dizer, ninguém não, estou exagerando aqui, pouca gente sabe como que o trauma funciona dentro da gente. Ele funciona por um processo de ressoamento, tá? O que é esse processo de ressoamento? A gente fica lembrando daquilo, consciente ou inconscientemente, e aí traz a emoção junto. Lembro
de alguém que me deu um tapa há 15 anos atrás. Quando eu lembro, me dá raiva. Basta eu lembrar, a raiva vem. E às vezes eu estou conversando com alguém e estou com medo de alguém me dar um tapa. A memória visual não está vindo, mas a memória da raiva vem. E aí eu fico agressivo naquele momento. Por quê? Porque aconteceu comigo no passado. Percebe como que funciona? Isso é o ressoamento. Ressoa. E aí é preciso eliminar o trauma para resolver o problema. Tá, entendi. Eu quero fazer outra pergunta. Isso, João, pega uma aguinha lá para nós. Porque olha, nós estamos conversando hoje aqui. Então, a depressão, ela pode começar lá na infância por repetição e não ser percebida, segue-se ali um adolescente e tal, e essa depressão vai chegar no pico lá na vida adulta, ou a gente consegue identificar uma criança depressiva? não, ela começa na depressão, mas ela dificilmente se manifesta na infância. Tá. Raramente. Há casos, sim. Tá. Dificilmente se manifesta, mas já está presente ali nascendo, tá? Tá. São as sementinhas, né? Tá. É como nós vemos aí um pé de laranjeira que está dando frutos hoje. No passado foi uma semente, então a Tá. semente já está dentro da criança. Aquela semente pode germinar e crescer ou não. Né? Por exemplo, Dependendo dos fatos que vão acontecendo depois. Ambiente. A gente sabe que ambiente hoje é uma coisa importante, né? Eu vou dar um exemplo, talvez, para esclarecer isso. Nós precisamos alimentar o nosso campo emocional de maneira positiva. Da mesma forma que eu preciso alimentar o meu corpo, se eu comer só pipoca, eu estou comendo, mas não vai me alimentar. Certo? No campo emocional é igual. Aí eu janto pipoca. Não, tudo bem, mas aí você tem outros alimentos ao longo do dia e da semana. Mas se você fizer isso o tempo todo, só 100% isso, não vai nos alimentar, né? Então, o campo emocional precisa de alimento também. Qual é o alimento do campo emocional? É o amor, que também não pode ser em excesso. Tem que ser dosado. Tá. Amor é o alimento do campo emocional. Então, assim, e aí quando o ambiente está instável, não há tempo para a criança receber amor. Ali existe amor potencial entre todos. A gente sabe, porque o ser humano sabe amar. Mas quando o ambiente é instável, não há tempo para a criança receber amor. E aí ela ficou com fome de amor e o campo emocional dela não se desenvolveu adequadamente. E aí qualquer coisa que acontece afeta ela, porque ela não tem auto-amor, que ela não recebeu. Entendi. Então temos que ficar aí atentos. Olha, eu quase que diria que, sei lá, quase todos nós temos... Obrigada, João. Sei lá. Todos Será nós que temos nós alguma coisa. Propensos a desenvolvermos alguma... Não, depende do cenário, depende das circunstâncias, depende de uma série de fatores. Isso é meio histórico, tá? Ao longo das famílias, tá? Porque um vai passando para o outro. Tá. Então, numa família onde não tem ninguém com determinado perfil, aquele vai se casar com outra pessoa que eventualmente tem aquele determinado perfil, vai ajudar a neutralizar um pouco. Mas se são dois que tem, somou, percebe? Uhum. Então, é muito relativo. O Silvio falou antes aqui... Antes da gente entrar no ar, a gente estava falando uma coisa que eu nunca tinha ouvido isso de ninguém, entendeu? Então eu vou compartilhar aqui, porque eu acho que é bacana, né? Para, de repente, até ajudar o pessoal aí. O Silvio disse assim, ó, esse lance todo que a gente está falando de autopercepção, de observação, de se alguma coisa não está bem com a gente, liga um alerta ali, ou a gente sabe como... né, tenta pelo menos administrar os próprios sentimentos e tal. Ele disse assim, Jô, por exemplo, quem lê livros de autoajuda sabe se perceber. E o pessoal aí, os cultos, né, metem o pau em quem lê o livro de autoajuda. Eu tenho uma boa quantidade de livros de autoajuda, que eu li muito autoajuda. Nesse período aí, né, de alguns anos, de uma década e pouco para cá. Eu tenho muito livro de autoajuda, e para mim, o que eu sempre falo, e já falei até aqui no programa, já trouxe, que é o livro para mim, que é o meu livro, assim, tá ali do lado da minha cama. Dá uns desesperos. A Bíblia da Autoajuda. É a Bíblia da Autoajuda, é o livro da Louise Hay. Inclusive as meditações da Louise Hay e tudo eu escuto, né?
A minha filha Catarina também é a louca da Louise Hay, né? Foi o que eu passei para ela. É a cópia que dá certo. Porque tem isso também, né? Sim. Os filhos as crianças estão copiando as coisas ruins e as coisas boas, As né? boas também. E todo mundo tem coisas boas também. Eu consegui transferir para minhas filhas, graças a Deus. Todos têm coisas boas. Então vamos ler livro de autoajuda, minha gente. Jô, tem uma coisa básica para se entender a importância dos livros de autoajuda. Tá. Todos eles ensinam a lidar com os pensamentos. Então isso não pode ser ruim nunca. Quem quer que diga algo contrário, com todo respeito, é ignorância. Com todo o respeito que nós temos. Mas, cara, um livro que ajuda a pensar de determinada maneira, ele tem que ser bom, não pode ser ruim, não faz sentido dizer isso. Não, voltou. Que eu me perguntei assim, eu disse, cara, mas esses livros falam tudo a mesma coisa, né? Vou parar de comprar porque eu tô só comprando a mesma coisa e lendo a mesma coisa. Mas, na verdade, o que acontece? Às vezes, a forma como cada autor traz, né? Sobre traz um ângulo outras diferente, percepções, traz né? sobre um novo ângulo. Às vezes o assunto é o mesmo, mas o ângulo é outro. E aí eu fico me perguntando hoje, né? Depois disso que o Silvio falou, o que seria de mim sem os meus livros de autoajuda, né? Provavelmente o resultado não estaria muito bom aqui. Pois e somando aquilo que nós conversamos, no meu caso, eu percebi há 13 anos atrás que eu estava com depressão graças aos múltiplos livros de autoajuda que eu também lia. Aí eu comecei a perceber, cara, tem algo errado em mim. Num período de férias, que eu deveria estar feliz, eu percebi que não estava. Me chamou muita atenção. E aí eu comecei a observar, graças ao que eu havia aprendido sobre os meus próprios pensamentos com outros. Porque, Jô, tem um outro fator importante, tá? Há uma pesquisa que foi realizada na Inglaterra, eu não lembro o nome do instituto que realizou a pesquisa, que diz o seguinte: nós somos 95% de coisas que nós absorvemos do ambiente, das pessoas ao nosso redor. 5% somos nós, tá? Meu então, Deus do céu. Se apenas 5% somos nós, esses livros que nós lemos também enriquecem o nosso ser, porque eles nos ajudam a pensar. Se nós não tivéssemos lido, como muitas pessoas nunca leram, o nosso estado era de menos compreensão sobre os nossos pensamentos. E é lógico pensar assim. Então, livros de autoajuda são ótimos para as pessoas se desenvolverem, sim. Além do mais, muitas vezes eles são gostosos de ler. Olha, gente, eu vou deixar uma dica aqui. Se ninguém nunca leu nenhum livro da autoajuda, leia aí Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, que eu acho, além dela trazer o relato da vida dela, assim, né? Que aí, às vezes, a gente tá no nosso mimimi, a minha vida, não sei o quê, e vai lá ler a vida dela para ver. E ela conseguiu se trabalhar, né? Porque é superação, né? Superação, né? O interessante é que a maioria, se não todos os livros de autoajuda são escritos por pessoas que se superaram, que superaram alguns processos em si mesmos. Elas aprenderam e aí foram levar isso para frente. Tá, eu vou aproveitar esse gancho do Silvio agora e perguntar o seguinte, nossa última questão aqui. Eu, por mim, ficaria com o Silvio aqui mais 3 horas, né? Tanto que eu já deixei o programa todo aqui para nós. Há como uma pessoa se autotratar? Sim, é possível. Em primeiro lugar, é preciso ela saber que vai demorar um certo tempo. Tá. Eu vou apresentar... Se eu vou me tratar com o Silvio, o caminho vai ser mais breve. Mais breve, porque o Silvio tem experiência. A pessoa que vai se tratar, ela não tem a experiência, então ela vai precisar... a gente chama isso de curva de aprendizado. Com um profissional que sabe, não tem a curva do aprendizado, porque o profissional já aprendeu. A pessoa que não sabe, ela vai ter essa curva do aprendizado. Então, assim, vamos usar uns números para que as pessoas possam compreender isso e ajudá-las. Alguém que queira começar a se tratar da depressão vai precisar de uns 6 anos até sentir bons resultados, tá? Nossa senhora, vamos procurar o Silvio, né, gente? Mas por que vai precisar de 6 anos? Eu estou dando um exemplo até do meu caso, porque comigo foi assim, né? Então é um exemplo meu, né, também. Aí como que funciona isso? Realmente funciona observando diretamente os nossos pensamentos em relação a nós mesmos. E é aprender a sair de dentro do pensamento, se dividir em 2 e sair do pensamento. Como assim?
é saber sobre o que eu estou pensando. Estou mal, ok. Estou mal por quê? Eu estou pensando em alguma coisa. Estou pensando numa briga que eu tive. Eu estou pensando em alguma coisa que alguém me disse. Estou pensando no meu filho e na minha filha. Estou pensando no... Aí a pessoa se dá conta e precisa começar a mudar esse padrão. Eu vou pensar agora na cachoeira, vou pensar agora no filme que eu vi, vou pensar numa pessoa que eu gosto, eu vou pensar numa outra coisa. Ou eu vou ler um livro, né, e sair daquele padrão. Precisa entender que isso não vai acontecer como mágica, por isso eu disse 6 anos, porque aí a pessoa vai criar um novo cenário para poder substituir. Eu vou dar um exemplo de como que isso funciona. Eu já fui uma pessoa extremamente tímido, muito tímido. Hoje eu posso falar em público na frente de 1000 pessoas, não vai haver problema. Mas como que eu superei a timidez? Eu fiz tratamento terapêutico para timidez? Não, eu superei com treinamento. Eu comecei a treinar, estudar a respeito da timidez, entender o processo da timidez. Aí eu inventei de fazer um curso de oratória, falar em público, para me colocar num cenário onde eu precisava praticar. E aí isso foi me ajudando a superar a timidez. Então, aos poucos, aqueles elementos, a timidez em mim foi causada por microtraumas de bullying, tá? E aí, aqueles microtraumas de bullying perderam efeito sobre mim em relação à timidez, nesse sentido de falar em público, de me manifestar publicamente. Então, ao praticar, a gente vai vencendo. Então, os traumas, eles podem ser vencidos também com a percepção deles, da existência deles, e aí a gente precisa ir para o cenário contrário. No caso da timidez, eu precisei me expor, né? E no caso da tristeza, da raiva, da mágoa, dos medos, eu preciso começar a entender como que eles funcionam em mim e ir enfrentando isso devagarinho. Essa vitória vai acontecendo aos poucos, que é treinamento mental. Treinamento. Eu estou dizendo 6 anos, talvez alguém consiga com 2. Eu não consegui com 2, eu precisei 6. Talvez o outro precise 8. Mas aí a pessoa assim, não, é tanto tempo assim que eu vou desistir. Cara, mas esses 6 anos vão passar. Quando chegar lá, você pode estar muito diferente, né? Porque eu não comecei. Então comece agora, não importa se vai demorar 6 anos. Comece, faça, e é possível eliminar a depressão ou qualquer problema emocional a partir da percepção e da prática. Então, se observar. Um ótimo momento é quando se deita, tá? Insônia afeta todas as pessoas com problemas emocionais. Às vezes afeta a mim, e eu não tô com problema emocional, mas são coisas do dia a dia, que às vezes eu tô muito acelerado. Olha que dica preciosa, hein, gente? Prestar atenção na hora que vai deitar. Deita, fecha os olhos, não tem nada para fazer. Agora observe seus pensamentos. Sobre o que eu estou pensando agora? Observa. O simples fato de perceber já começa a cortar o fluxo. Se só vem porcaria, então já tem que prestar atenção. Então assim, aí a pessoa não vai ver muito resultado imediato, mas ela precisa saber que é como uma semente, vai demorar para crescer, para germinar. Então, por isso eu já digo, 6 anos para ela saber, cara, durante os próximos 6 anos eu vou praticar. E o momento fantástico é esse quando se deita, fecha os olhos, não tem nada para fazer. Agora eu estou dando uma tarefa, então se a pessoa aceitar a tarefa que eu estou passando, aceite a tarefa e comece a praticar a partir de hoje. Fechou os olhos, não tem nada para fazer, começa a pensar. Agora eu vou observar meus pensamentos. Sobre o que eu estou pensando? E fica só olhando, como alguém que observa passarinhos e não pode se mexer, sabe? Tem que, senão o passarinho voa. Então, eu vou ficar só olhando. Opa, veio um pensamento aqui, estou pensando sobre isso, estou pensando sobre aquilo. A maioria das pessoas se preocupa com o dia de amanhã. Amanhecer o dia, como é que vai ser? Esse é o maior ponto de preocupação das pessoas. E o outro é envolvendo raiva de alguém, de alguma coisa, né? Mas o maior índice de preocupação e de elementos que afetam a mente quando deita para dormir é o dia de amanhã. Tá? Aí a pessoa se dá conta, nossa, estou preocupado com o dia de amanhã, mas ontem eu estava preocupado com hoje e tudo foi. Então, será que adianta eu ficar preocupado? Aí a pessoa vai adquirindo consciência. Essa aquisição de consciência diminui aquele poder. Aquilo ali só tem poder dentro de nós porque nós não estamos conscientes. Nossa! Dá um corte aí, anota aí, meninos. Essa fala aí, olha, maravilhosa. Nós temos uma matéria aqui da Manu, a nossa querida jornalista Manuela, que foi fazer uma matéria sobre Janeiro Branco pra gente, e eu quero exibir essa matéria aqui, já que estamos aqui dentro desse tema. Então, vamos fazer assim, Vamos chamar a nossa pausa para os nossos apoiadores, que eu preciso chamar agora.
Aí nós vamos trazer a matéria da Manu e para a gente fechar aí o nosso bate-papo aí com o Silvio, depois de ver aí a matéria da Manuela, ok? Pode ser assim, João? Então tá. Então chama os nossos apoiadores aí. No campo, não tem escolha pequena. Qualquer decisão é um compromisso com a terra. E compromisso com a terra não se cumpre de bota limpa. Aqui na Cooperja é assim. É produtor cuidando de produtor. Do preparo ao plantio, do cultivo à colheita, do mercado até a sua próxima decisão. Encare o campo com quem está no campo. Vem pra Cooperja. Na Regional Farmácias, cuidar de você com excelência é a nossa principal missão. A Regional Farmácias agora dispõe de um call center exclusivo, dedicado a atender você com o máximo cuidado e agilidade. Aprimoramos nossos serviços para assegurar a entrega eficiente e rápida do seu pedido. Regional Farmácias, sempre perto de você. No mês de janeiro, ajude a campanha Geração Solidária da Casa da Fraternidade, comprando papel toalha Bob e papel higiênico Tenderly, folha dupla, leve 12 e pague 11, no supermercado Giasse e Combo Atacadista. Você contribuirá para um futuro melhor de mais de 600 crianças, jovens e famílias que a Casa da Fraternidade atende. Economize e contribua, fazendo parte desta geração solidária da Casa da Fraternidade. Olá, eu sou o Luca Luktenberg e faço companhia para você todos os dias de segunda a sexta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Aqui você encontra notícias da nossa região, temas relevantes na sociedade, destaques na área policial, comentários e muito mais com a credibilidade e o respeito que você, nosso telespectador, merece. De segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h da tarde, temos aqui nosso encontro marcado na TV Sul Catarinense. Aqui no TV Sul Esporte, você fica por dentro de tudo que acontece no mundo esportivo, de forma descontraída e leve. Levamos todas as informações sobre o esporte amador e profissional da região. Por quê? Afinal, nosso esporte é mostrar você, e o nosso encontro é de segunda a sexta, a partir das 13 horas, aqui na tela da TV Sul Catarinense. Você sabia que a partir deste ano a sua empresa pode levar uma multa caso não realize todas as atualizações no e-social? A LifeMed, uma empresa especializada em segurança e medicina do trabalho, resolve isso para você. Para mais informações, nos chame no WhatsApp 48 99187 4580. Olá, fãs e amigos, aqui é Edson Dutra. A TV Sul Catarinense, em sua diversificada programação, tem também, domingo às 13 horas, o Encontro com Serranos. Aguardo pela amável sintonia de vocês. Um abraço. Toda a informação se encontra aqui. ID Portal, o novo endereço da notícia. Acesse idportal.com.br. Muito bem, então vamos direto chamar a matéria da Manu para a gente acompanhar aqui. Essa matéria, quem acompanha o Jornal do Meio-Dia já deve ter visto ontem. Eu faço questão de trazer aqui no TV Sul Mulher, que fecha aqui com o nosso bate-papo de hoje. E a Manu sempre se empenha muito nessas matérias. Então, roda aí para a gente, João. O primeiro mês do ano, temos o costume de refletir sobre a nossa história, o sentido e o propósito da vida. Também pensamos sobre a qualidade dos nossos relacionamentos. Revisitamos nossas emoções, nossos últimos desafios da vida, pensamentos e comportamentos. E foi considerando isso que o mês de janeiro foi escolhido para representar a saúde mental no Brasil, tornando-se o Janeiro Branco, iniciativa que tem como propósito a conscientização sobre a saúde mental e ganha destaque agora em 2024.
fazendo um alerta da importância da prevenção de transtornos como a ansiedade, depressão e pânico. Mas afinal de contas, do que se trata a saúde mental? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com a psicóloga do município aqui de Araranguá, a Fabiana. Ela vai explicar um pouquinho pra gente como tudo isso funciona e como pode ser tratado e ser acolhido da forma certa. Saúde mental, a gente, na verdade, todos os dias, a todo momento nós estamos... Muitas vezes as pessoas estão num movimento inconsciente, lidando com situações da vida, e elas não percebem que a forma como elas lidam com o que elas sentem e com o que elas pensam, isso já é saúde mental. Só que muitas vezes as pessoas estão muito no automático e elas estão lidando com sentimentos e pensamentos e emoções e elas não param para cuidar e acolher e sentir o que elas estão pensando, sentindo. Então, saúde mental é algo que está todos os dias acontecendo na nossa vida. Só que muitas vezes na correria ninguém para pensar, para sentir, para se acolher. O Janeiro Branco foi criado, por um psicólogo mineiro. Essa campanha acontece desde 2014 e o Janeiro Branco é feito para, como a gente tem quase como se fosse uma folha em branco, todos os meses para a gente pensar no que a gente pode fazer diferente. Esse psicólogo mineiro, ele pensou em criar hoje essa campanha, ela é nacional, o município de Araranguá vai ter várias ações, trabalhando o Janeiro Branco como uma forma de parar e pensar, como é que eu posso fazer esse ano ser diferente? O que eu ando sentindo e o que eu ando pensando. Esse é o movimento. Um indivíduo mentalmente saudável compreende que não existe a perfeição e que todos os seres humanos possuem limites. Também compreende que a vida real é regada de diversas emoções, como, por exemplo, alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. E é sobre isso que o grupo psicoterapêutico de apoio Dona de Mim fala com todas as mulheres que participam deste grupo. Nessa sala nós temos os grupos psicoterapêuticos e esta manhã nós vamos falar sobre Janeiro Branco, sobre a importância do cuidado da mente e das emoções. E quem quer participar desses grupos? Como é que funciona isso? Livre acesso, só apresentar seu cartão do SUS. Esse projeto ele é contemplado em todos os nossos postos de saúde polo do município. Então, cada bairro tem um posto de saúde polo, onde a paciente se dirige com o cartão do SUS e já é atendida no dia. Agora a gente vai conversar com a Ilza, que tem 58 anos, é moradora de Araranguá e há cerca de 1 ano e meio ela veio para o grupo para conseguir entender melhor tudo o que ela sente. A Ilza tem os filhos e o marido caminhoneiro e ela sofria com muita ansiedade por não conseguir entender e aceitar o trabalho dos filhos e do marido, pois claro, a família viver na estrada não é nada fácil, né, Ilza? Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo. Assim, eu entrei no grupo, no caso, pensando que, sei lá, eu nem sabia o que eu ia fazer lá. Cheguei lá, daí a Fábio disse, não, fica aqui e tal. Eu fiquei, daí eu disse, meu Deus, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu tô perdendo tempo e meus filhos vão ligar. Foi a única coisa que eu pensava, meus filhos vão ligar, eu não vou estar lá para atender. Daí vim embora, cheguei em casa, comecei a analisar, a pensar, eu disse, não, eu vou voltar. E no caso assim, e a Fábio começou a trabalhar, e hoje assim, eu me sinto realizada, me sinto uma pessoa, eu não sou mais aquela pessoa assim que tem aquela ansiedade por eles, sabe, amo meus filhos, são a minha paixão da minha vida, mas assim, eu não sou aquela pessoa que está todo dia ligando, toda hora, eu quero saber todo momento, onde estão, onde não estão, se estão com fome, se não estão. Não podia ver televisão, que eu, no caso, eu olhava, eu queria ver a placa do caminhão, eu queria ver a cor do caminhão para ver se não eram meus filhos. E assim, eu me desesperava, apesar que assim, como eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Daí eu sentia pelos outros também, sabe? Pela mãe dos outros que estavam na estrada, porque é uma coisa assim, muito pesada. Para quem às vezes pensa assim, é uma coisa simples, é uma profissão, eu entendo. Mas para mim não era, sabe? Para mim não era, eu não queria aquilo para meus filhos. Aqui hoje nós temos um grupo assim, maravilhoso, nós temos uma amizade, nós temos a gratidão uma pela outra, uma ajuda a outra,
E o nome disso é ruminação de pensamentos. Quando a Ilza relata, o relato dela ali mostra a ruminação, né? O excesso do pensamento. E muitas vezes as pessoas dizem assim, mas o fulano entrou em depressão. O fulano entrou no nível de ansiedade alto. O que acontece? O cérebro, quando ele é exposto ao excesso do pensamento, à ruminação, e depois da ruminação, o cérebro ele fica exausto. E muitas vezes os transtornos de ansiedade e depressão, eles aparecem depois que a pessoa ela já passou por vários níveis de estresse. Só que o que acontece? A pessoa ela só vai buscar ajuda muitas vezes quando ela já chegou no processo depressivo. Então, estar se percebendo e se entendendo é uma forma de fazer prevenção. E o Janeiro Branco traz esse olhar sobre prevenção. Eu acho muito importante dar apoio, incentivar, porque às vezes do lado da gente, a gente tem alguém precisando. Então eu fiz várias vezes, eu tenho várias pessoas que eu estimulo, eu convido e sinto que isso é muito importante. E uma coisa que a gente aprende cada vez mais, eu já penso assim também, se nós chegamos a uma determinada altura da idade e da saúde, e se a gente nos isolar é pior. Então o grupo interagir, isso faz com que fortalece. Tá aí, né? Obrigada, Manu, aí, pela matéria, trouxe pra gente mais reflexões, né, em torno do Janeiro Branco, para fechar aqui nessa nossa manhã de muito aprendizado que a gente teve aqui com o Silvio, né, em torno desse tema, que é delicado, é difícil, mas uma coisa é certa. Todos nós precisamos olhar, entender, buscar informação, buscar conhecimento, autopercepção, né? Para que a gente esteja, vamos dizer assim, blindado de alguma forma, né, Silvio? Ou medicado conscientemente desses nossos sentimentos. Né? Dos nossos pensamentos, a gente falou tanto aqui dos pensamentos, né? Então a gente precisa aí, a gente se preocupa com tanta coisa, e não se preocupa em cuidar um pouquinho dos nossos pensamentos. Exatamente. A gente olha para tanta coisa e não olha para pensamentos. A dica ouro do Silvio aí, né? Que é o momento onde que a gente vai dormir, né? Como é que é a sua higiene do sono? Ontem, por exemplo, eu tô com visitas lá em casa, né? Aliás, se as minhas visitas lá em casa estiverem me assistindo, um beijo para minha sobrinha Caroline, que tá aí, né? Com as minhas sobrinhas netas, a Manu e a Maia. E eu já aproveitei e deixei o Pedro lá em casa, né? Estão tudo lá em casa. Eu deixei a TV ligada para me assistirem agora. Estão me assistindo? Não sei, né? Alô, pessoal! Beijo! E aí, agora esqueci o que eu ia falar. E tá tudo bem. Estamos falando dos pensamentos, do olhar para os pensamentos. Mas eu ia dar um exemplo aqui agora, fugiu. Bom, se fugiu, né? Por que era, gente? Agora não sei o que a gente estava falando aqui. Mas enfim, essa questão de olhar para os pensamentos que tu trouxe e reforçando é extremamente valiosa, porque nós sabemos olhar para muitas coisas ao nosso redor. E por que não agora aprendermos também a olhar para os nossos pensamentos? Porque ao olhar nós vamos aprender, o simples fato de olhar nós já aprendemos, não tem que ter uma técnica necessariamente início já para aprender. Não, comece só a olhar, só observar, né? E aí isso já vai gerar muito aprendizado com certeza. Eu lembrei, porque eu faço a minha higiene do sono assim, né? Uhum. Então, aí ontem de noite mesmo, com visita mesmo, com a casa ali e tal, eu fui, tomei meu banho e disse, boa noite, estou indo dormir, tá na minha hora, porque eu acordo cedo, e eu decidi que eu quero aquela quantidade de horas de sono, e esse tem que ter as etapas ali, né? Ter ingerido uma alimentação até tal hora,
né? Para não ir dormir de estômago cheio, e o banho e tal, e todo aquele ritualzinho de uma perfeccionista aqui, para que a hora que eu vou deitar, eu preparo o meu ambiente para aquele momento. Entende? Isso é muito importante. A temperatura. Isso é muito importante. Eu gosto de botar que a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas vai, senta na cama, vai para a rede social. Isso é um veneno para o sono. Não. Ir para a rede social na cama é terrível. Não. Vai embora e se desperta. Aqui vai uma dica também nesse sentido que tu já estás fazendo, mas vamos transformar isso de informação para as pessoas. Apagar a luz e estar no escuro é extremamente importante, porque a melatonina é produzida sem luz, no escuro. Aí o organismo leu que a gente está se preparando para dormir, né? Nada piscando, qualquer coisa que estiver piscando tem que tirar, é importante tirar. E quando se deita, realmente passar a observar os seus pensamentos. E outra coisa importante que eu nem sempre faço, mas se possível é bom fazer, é ter um horário constante para dormir, né? O organismo se acostuma com aquele horário e aí o sono vem mais facilmente. Eu estabeleci isso, horário para dormir. E claro, né, a gente tiver algum compromisso, alguma coisa, né, vão acontecer aí mas se não, tem horário para dormir, tem aquela rotininha ali para dormir, né? E nossa, é muito bom. E os pensamentos vão vir, como aconteceu ontem comigo. Quando eu vi, eu tava, 1900 não sei quanto. Eu sei, epa! Ô, mulher, quando você deu conta, cortou o fluxo. Cortei o fluxo. Exato, essa é a grande sacada. Quando as pessoas aprendem a observar os seus pensamentos, elas vão naturalmente cortar o fluxo também. E aí esse é um aprendizado valioso para a saúde emocional. Eu não tenho dificuldade para dormir, né? Graças a Deus, esse mal aí que a gente vê uma queixa muito grande das pessoas, eu não tenho. Eu durmo bem, durmo rápido, mas eventualmente quando acontece assim, nossa, ainda não estou com sono, quero ficar aqui produzindo bons pensamentos, não pensar no amanhã, no trabalho, boleto, não sei o que, né? Eu aqui, faço disso aqui uma ferramenta boa. Boto lá uma afirmação positiva, uma meditação, alguma coisa. Eu gosto de ouvir dormir, sons de chuva. Eu adoro sons de chuva. Também ajudam muito. Ajuda, né? A relaxar. Esses recursos. Às vezes acontece de quando nós vamos para a cama, nós ainda estamos ativos. Havia algum tipo de atividade que manteve. Aí a gente não vai relaxar de imediato, né? Então é preciso tomar essa consciência. E aí é um ótimo momento para exercitar a observação dos pensamentos. Viu? Dica de ouro aqui. Agora é trabalhar. Quem pegou esse programa aí pela metade, quem tá aí nas redes sociais, né? E achou interessante, mas não conseguiu acompanhar, claro, ficou um programa mais longo. Mas dê seu capricho, depois vá lá no YouTube, assista todo o programa, tem dicas, tem aprendizados, tem insights, tem história nossa aqui, né? Para exemplificar aí, aproveite. Agora, pra gente fechar, eu quero que o Silvio deixe aqui, né, o convite para o pessoal conhecer o trabalho dele. E quem achar aí que 6 anos é muito tempo para se trabalhar sozinha, né? Então vamos procurar ajuda, porque com depressão, todo mundo precisa, na verdade, uma manutenção, né? Falávamos todo. Disso no final de semana, né? Todo mundo precisa. A gente precisa... Assim como a gente corta o cabelo, vai ao dentista, tudo, a gente precisa uma manutenção aqui das nossas emoções, né? Exatamente. Alguém que possa nos auxiliar. Porque é muito simples ver isso, né? É fácil a gente resolver o problema dos outros, né? O problema dos outros é sempre fácil, né? Então, é mais ou menos isso. A gente não tem que fazer nada, é só falar, né? Muito bem, Jô. Para quem quiser... Onde é que o pessoal te acha? Quem quiser conversar comigo mais de perto, tem o meu site, depressãomental.com. Basta entrar ali, tudo junto, sem acento, né? Tá aí na tela, inclusive, tá? Exatamente. Então, basta entrar ali tem contato para fazer comigo. Se tiver no celular, clica no botãozinho ali, já vai direto no WhatsApp, já pode conversar comigo. Como que funciona um tratamento? É muito mais curto do que 6 anos, de 3 a 6 meses, tá? Vai depender do tipo de escolha que a pessoa faz. Daí o tratamento ele tem 2 estágios, tem o primeiro e o segundo. No primeiro estágio, a nossa primeira meta é a pré-alta.
Quando atinge a pré-alta, a sensação é que já está curado, mas ainda não está. Porque depois disso ainda podem e normalmente acontecem recaídas. Elas são naturais porque algumas coisas ficaram ocultas. Então a gente vai ter mais trabalho para procurar e encontrar, porque vai ter menos, né? Mas vai ter. Então é chamado de recaída, porque passou, estava bem e de repente passou a ficar mal, é normal. Aí tem mais, a outra parte do processo é para impedir que essas recaídas continuem acontecendo, vai trabalhando elas, e aí até chegar ao final, que é a alta definitiva, onde a depressão sumiu completamente. E não só isso, a pessoa vai aprender a blindar a mente, que é essa conversa que nós estamos tendo aqui, eu ensino ali, né? Eu ensino durante o tratamento a blindar a mente, e aí ela vai inclusive perceber várias coisas que ela tinha e nem se dava conta e vai aprender a administrar aquilo. Vou dar um exemplo aqui rapidamente. Síndrome da razão. Muita gente tem síndrome da razão. E a pessoa nem sabe que tem, não tem culpa por não saber, ela vai aprender que tem, e aí ela vai começar a olhar para aquilo ali, calma, agora eu vou ceder, não vou querer estar com a razão, vou aprender a ceder. E aí isso vai gerando menos e menos estresse, e daí não vai haver mais o estresse escalar também nesse processo aí, e a pessoa vai até o final do tratamento encontrando a cura. Primeiro ela chega na pré-alta e depois chega na alta definitiva. Depressãomental.com, entra já lá agora, minha gente, não deixe para amanhã, certo? Obrigada, Silvio, mais uma vez. Eu vou fazer um desafio aqui pro Silvio, eu sei que eu tenho que encerrar, já vou encerrar, já estourei meu tempo aqui, né? Próxima vinda presencial aqui do Silvio, vamos fazer uma terapia aqui ao vivo. Então, ótimo. Beleza? Não? Fechado. Uou, maravilha, hein? Aguardem que eu vou anunciar aqui. Gente, previsão do tempo vocês vão conferir no Jornal do Meio Dia agora, que não deu tempo para trazer aqui hoje, tá bom? Mas valeu a pena, né? Beijo no coração de vocês, tenham uma linda quinta-feira, faça ela ser maravilhosa, só alegria, só pra cima e só pra frente. Amanhã eu tô de volta com Carlos do Sax, amanhã tem música, café e tesouros por aqui. Espero você, até lá. Beijo.